policiais rodoviários federais começaram uma negociação com os manifestantes em Palhoça e a nossa equipe está acompanhando desde cedo essa movimentação. Então é para lá que a gente vai ao vivo conversar com a Morgana Fernandes. Morgana, o que foi decidido até agora? Conta um pouco pra gente dessa situação. Bom dia para você. Oi Maria, oi Fernando, bom dia para quem está nos acompanhando exatamente. A gente estava mostrando a manifestação de cima e agora a gente mostra aqui de baixo, bem no pico da concentração. Bom, mesmo com essas duas decisões, a manifestação continua aqui nesse ponto que a gente está mostrando para vocês, na BR-101 em Palhoça. O quilômetro é o 216. Tem bastante gente por aqui. A gente teve pela manhã essa decisão do STF e também da Polícia do Supremo Tribunal Federal e também da Justiça Federal para que fosse finalizadas as manifestações, não só aqui, mas por todo o estado, mas mesmo assim ela persiste. A PRF está fazendo várias tratativas, né? A gente chegou aqui por volta das 9 horas da manhã e desde então a PRF vem, conversa um pouco com os manifestantes, alguns dos representantes e tenta negociar pelo menos a liberação de um lado da via, mas por enquanto os dois pontos estão obstruídos e a situação é essa. Há pouco conseguiu passar por aqui um carro de passeio porque era um senhor bastante idoso que estava já há bastante tempo na fila, aí acabou conversando com a PRF conversou com a liderança não, né, os representantes, né, porque o movimento diz que não há uma liderança específica, são várias pessoas e não há uma liderança. Então acabou conversando com os representantes e liberaram esse idoso então para que ele fizesse a passagem. A passagem foi liberada nesse caso, desse veículo especificamente, mas ela acaba sendo liberada mais para veículos como ambulância, né? As ambulâncias estão passando por aqui desde esse momento que a gente chegou. A manifestação começou nesse ponto já na noite do domingo, né? E persiste até agora, a terça-feira, às 11 horas e 36 minutos. A gente percebe que nesse ponto aqui mais próximo são mais caminhões, mas tem bastante veículo de passeio aqui também por esse espaço. A gente está mostrando ali para vocês agora o horário que o pessoal vai almoçar, então acaba que o pessoal se mobilizando e se concentrando mais nesse ponto. Mas tem bastante gente por aqui, mesmo com essas duas decisões, né? Na noite de ontem a gente teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal determinando que a Polícia Rodoviária Federal e as polícias militares adotassem, né, as medidas necessárias para desbloquear imediatamente os pontos obstruídos, até sob multa de 100 mil por hora, podendo até o afastamento do diretor-geral da PRF em caso de omissão e inércia. Mas a manifestação persiste mesmo com isso, né? A gente também teve decisão da Justiça Federal, mas continua por aqui. Esse é um dos pontos, mas a gente tem atualização também da PRF dos outros pontos instalados pelo Estado. A PRF informou que hoje foram mais ou menos 14 pontos já desobstruídos, né? E a gente ainda tem 36 além desse que a gente está agora, Fernando. Morgana, a gente acompanhou durante toda a manhã as imagens geradas aí do local e a Polícia Rodoviária conversando com os manifestantes. A PRF que chegou a ser aplaudida agora pela manhã. Gritos de ordem em favor da Polícia Rodoviária Federal. Pois bem, eu cheguei a ver aí o inspetor Graziano, que é o chefe da comunicação da PRF. O que vem de informação da PRF? Ontem mesmo a Justiça determinou que a Polícia Rodoviária Federal poderia agir, certo? Agora tinha a decisão, até 10h30 libera. A polícia diz o quê? Não está conseguindo conversar, não vai cumprir a determinação, vai usar da força. O que diz, neste momento, a Polícia Rodoviária Federal? Olha, a ideia da PRF é sim cumprir essa decisão, Fernando, mas eles estão tentando fazer isso de forma pacífica, segundo o que repassaram pra gente. Por isso eles vêm, conversam um pouco com os manifestantes, voltam, recuam e vêm. E tá nesse vai e vem por enquanto, né? Tanto que a gente está mostrando para vocês o ponto principal da manifestação. Só que do outro lado é que estão os veículos da PRF, olha só, estão um pouquinho mais distantes do que a gente está mostrando para vocês agora. Então a situação de momento é essa, né? A gente tinha ali o horário mais ou menos até 10h30, que poderia acontecer essa liberação. Alguns dos representantes da manifestação chegaram a falar em, quem sabe, dissipar aos poucos, mas não foi o que aconteceu. O pessoal ainda continua por aqui e a PRF nesse vai e vem, né, tentando uma negociação com eles. Morgana, você comentou agora há pouco que eles liberaram um carro, né, que tinha um senhor que conseguiu passar.
A gente sabe que ontem à noite, ontem à tarde, alguns carros de passeio estavam sendo liberados. Neste momento, tá tudo parado mesmo? O que a gente pode falar para quem está em casa assistindo agora? Não tem como passar, tá tudo bloqueado? Não, Maria Esther, é melhor não tentar passar porque realmente está tudo parado. A gente consegue ver, ó, a gente está mostrando para vocês que nesse ponto aqui da via tem gente sentada, gente em pé esperando, né, e bloqueando a via. Nos outros pontos são caminhões que estão parados, veículos que estão parados, então não tem como passar em nenhum dos lados. Nesse momento é sentido norte-sul que está bloqueado por aqui. Essa é a situação para quem está pensando em tentar sair nesse momento. Tá certo, amor.